Graças a Deus estamos reunidos para mais um estudo bíblico. Amém. Hoje é dia 4 de maio de 2023. Amém. E na sequência nós vamos ver o capítulo 15 de Mateus. Amém. Antes de mais nada, oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos Amém. por estarmos reunidos aqui no teu nome, por podermos compartilhar a tua palavra. Amém. Senhor, queremos abrir nossos corações. Amém. Senhor, queremos exercitar nosso espírito. Amém. Senhor, não queremos apenas ganhar conhecimento na nossa mente, Verdade, Senhor. mas queremos ser transformados pela palavra. Amém. Senhor, que a tua palavra venha fazer rica morada em nós. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. venha nos dar a tua presença, Amém. venha nos dirigir, venha nos governar, Amém. ó, dentro desse estudo bíblico, Senhor. Senhor, tudo é para ti e nós dependemos de ti, Senhor. Venha nos ungir nossa boca, ungir nosso falar, ungir também os nossos ouvidos. Senhor, abençoe todos que estão presentes aqui, também todos que poderão acessar esse vídeo. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Ó, nossa última reunião nós vimos que Jesus veio andando sobre o mar para encontrar os discípulos no barco, no meio do mar ali. Eles estavam sendo o barco varrido, açoitado pelas ondas, tudo mais, e o Senhor veio andando por sobre o mar. Eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. O Senhor falou: sou eu. Amém. Que bom, né? Espero que nessa noite o Senhor fale para você: sou eu. E Pedro falou: se é o Senhor, manda que eu vá também andando por sobre o mar te encontrar. E o Senhor falou: vem. E Pedro começou a caminhar também por sobre o mar. Às vezes a gente pensa que Pedro é muito, como é que fala? Carudo? Muito ousado, né? A gente usava esse termo. Mas a sua ousadia fez com que ele andasse sobre o mar, né? Então, duas pessoas que eu sei andaram sobre o mar. Uma foi Jesus, outra foi Pedro. Então, Pedro teve essa experiência porque ele creu na palavra do Senhor. O Senhor falou: vem. E ele começou a andar sobre o mar e foi até o Senhor. Amém. Só que aconteceu o seguinte: no meio do caminho, estava andando ali, mas ele começou a reparar no vento, desviou o olhar do Senhor e começou a afundar. Graças a Deus, ele gritou por socorro, chamando o Senhor, e o Senhor socorreu. O Senhor estendeu a mão e agarrou Pedro ali. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra do Senhor. Amém. E agir pela palavra do Senhor. Amém. Quando nós agimos pela palavra do Senhor, isso é a fé. Isso é a fé tendo expressão em nós, em nosso viver. Muitas vezes as coisas vêm sobre nós e nós cremos mais nas coisas que vemos do que na palavra do Senhor. Não é isso que acontece algumas vezes? E o ideal na vida cristã é crer na palavra do Senhor mais do que naquilo que você vê. Tá certo? Por isso, às vezes, a gente fica desesperado, achando que não vai ter caminho, não vai ter saída para determinados problemas. Mas se nós pedirmos para o Senhor nos socorrer, Ele nos socorre, né? Amém. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos entrar no capítulo 15 de Mateus e vamos ver uma grande lição para todos nós aqui. Espero que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos ilumine, porque o Senhor quer trabalhar em nosso coração. Amém. Eu vou ler os versículos do capítulo 15, eu vou ler do 1 ao 20. Então vocês podem acompanhar, eu vou lendo e vocês vão acompanhando na Bíblia. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, a leitura em si já é bastante esclarecedora para a gente, mas vamos explorar um pouco mais aqui, pouco a pouco, lendo os versículos, entrando nos versículos. Vieram ao Senhor os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus e os escribas? Os fariseus e escribas são pessoas que, podemos falar assim, são muito tradicionais e são religiosos, tá certo? Essa questão deles terem essa tradição muito arraigada, muito forte neles, impedem muitas vezes deles conhecerem ao Senhor de uma maneira viva. Por quê? Eles estão amarrados, eles estão ligados pela tradição dos homens, pelos conceitos humanos. E o Senhor, Ele é novo. O Senhor é fresco, vamos falar assim, é cheio de frescor, tá certo? O Senhor, nós podemos tocar o Senhor agora, mas se eu estou ligado apenas nos preceitos, tá dando para entender? Nas tradições, eu deixo de conversar com o Senhor, eu deixo de ter uma comunhão, de exercitar meu espírito para tocar o Senhor. Ó Senhor Jesus! Eles tinham tantos problemas que eles vieram aqui para fazer o quê? Para aprender com o Senhor eles vieram? Foi isso que eles vieram fazer? Não, eles vieram para cutucar o Senhor, eles vieram para questionar o Senhor, eles vieram para tentar pegar falhas no Senhor Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Aquele que deu os mandamentos todos é Deus. E Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que quer que você faça dos mandamentos não algo morto, mas algo de vida. Os mandamentos não é para serem algo que nos oprime, mas algo que dá vida para nós.
Está dando para entender? Mas eles se apegavam à sua religiosidade tradicional e achavam que Jesus estava fugindo da tradição dos homens, e isso não, para eles não era bom. Era como se fosse um pecado de Jesus. Então, voltando aqui no versículo 1 e 2. Vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos? Transgridem o quê? O que ele pergunta aqui? A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Você pode lavar as mãos quando come? Pode. Mas porque é uma tradição? Só para guardar uma tradição dos homens, dos anciãos? Então, para os anciãos, era uma questão tradicional que eles faziam aquele ato ali como se fosse um ritual apenas. Tá certo? E isso para eles era uma quebra de tradição. Vamos prestar atenção nisso. Tradição de quem? Dos anciãos. Então eles estavam preocupados com o que a sociedade, com o que os homens guardavam, os homens respeitavam. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, as tradições, elas são uma coisa impositiva também. É uma coisa meio tirana. Não sei se vocês percebem, mas todo homem respeita as tradições. E às vezes até jovens têm as suas tradições. Não é verdade? Sim. E eles têm que respeitar aquelas tradições para ser aceito no grupinho ali. Ou a tradição nossa é beber, ou a tradição nossa é falar palavrão, tá certo? Se você não falar palavrão aqui, se você é careta, você está por fora, e assim é. Então, todo homem tem as suas tradições, e guardam e respeitam as tradições, e vivem por elas. É correto isso? É errado? É certo? Não sei, não vou falar nada. Eu vou deixar para vocês. Mas o Senhor, como eu falei, o Senhor era Deus que estava ali no meio deles, cheio de frescor, cheio de novidade, cheio de vida, e eles estavam querendo que o Senhor e os seus discípulos guardassem as tradições dos anciãos, dos homens. Irmãos, nós devemos levar o Senhor Jesus a guardar as tradições do homem, ou nós devemos aprender de Jesus? Como que nós precisamos viver? Eu preciso aprender de Jesus. Não trazer uma coisa tradicional lá e vou vivendo assim, mas por que você faz? Porque meu pai fazia. Por que o seu pai fazia? Porque eu vou fazer. Não é assim? Mas com relação a viver para Deus, o que Deus quer de você hoje? O que o Senhor quer de você hoje? Você é um discípulo de Jesus? E aí eles fizeram uma diferença. Ó, os seus discípulos não estão guardando a tradição. Certo? Isso tudo, irmãos, é resultado da queda do homem. O homem caiu lá no Jardim do Éden, tá certo? Só lembrar, deixa eu abrir lá. Mas o homem recebeu uma proposta, eu falo homem do modo geral, homem e mulher, tá? Recebeu uma proposta da serpente. Quem é a serpente? O diabo. Olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus e você mesmo vai saber o que é bem e o mal. Você mesmo vai ser o Senhor da sua vida. Você não precisa ouvir a palavra de Deus. Você não precisa depender de Deus. Você vai ser como Deus, independente de Deus. E não que isso trouxesse para o homem uma coisa negativa já de cara, certo? O homem vai caindo mesmo,
Mas o homem queria fazer, muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, né? Muitas vezes as tradições não trazem coisas absurdas, como lavar a mão também não é uma coisa absurda, tá certo? Mas isso vem de uma tradição humana, uma tradição do homem. Então, o Senhor fez um exemplo ali, né? Então o homem, ele desenvolveu um caminho de vida para ele que não dependia mais de Deus. E esse caminho que o homem desenvolveu foi criando tradições. Pode ter certeza que muita coisa que a gente faz hoje, a gente nem se dá conta, mas são tradições que vêm vindo lá de trás. Não é verdade? Mesmo pensando em ser correto, mesmo querendo agradar a Deus, mas a fonte está errada. Qual é a fonte que eu estou falando? A origem daquilo que você faz pode estar errado. Qual é a origem? É a tradição. É tradicional fazer assim, assim. Não. Nós precisamos aprender que tudo que nós fazemos tem que ter outra origem. Qual é essa outra origem? O Senhor e a sua palavra. Então nós precisamos ter a palavra de Deus como origem. O justo viverá por fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Tá certo? Então os fariseus e os escribas ali questionaram sobre a quebra da tradição dos anciãos. Essa era a preocupação deles. Como eu falei, nós vamos perceber que eles não vieram aprender com o Senhor. Eles vieram para defender uma tradição. Mas essa tradição não era a palavra de Deus. Era a tradição dos homens, algo iniciado por homens. E a resposta do Senhor? Qual foi a resposta do Senhor? Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu. Vocês estão perguntando sobre os meus discípulos aqui transgredirem a tradição dos homens. Então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Põe numa balança. Tradição dos homens, mandamento de Deus. Amém? O que pesa mais? Pode falar, forte, leve. O mandamento de Deus, a palavra de Deus. Mas para os fariseus e escribas aqui, o que estava pesando mais para eles? A tradição dos homens. Na nossa vida, o que pesa mais? A tradição ou a palavra de Deus? Deve ser a palavra, exatamente. Muitos são capazes de seguir à risca a tradição dos homens, mas deixam de lado os mandamentos de Deus. É verdade ou não é? Sim. Vou falar de um mandamento tão conhecido, tão simples, todo mundo conhece. Amarás o Senhor teu Deus. Só a Ele darás culto. Só a Ele adorarás. É mandamento de Deus? Sim. Mas muitas vezes nós estamos adorando só a Deus? Ou estamos adorando outras coisas? Ou estamos colocando Deus junto com outras coisas, igualando outras coisas com Deus? Então eu pergunto, a tradição ou o mandamento de Deus? O que pesa mais para a nossa vida? Na nossa vida agora, não estou falando objetivamente. Objetivamente, claro, a palavra de Deus tem um peso enorme, né? Tem eterno peso de glória, né, Titã? Mas, e as tradições? Então, esse simples mandamento, nós deveríamos praticar com fervor. Certo ou não? Ó Senhor Jesus! Se eu der exemplos aqui, eu acho que eu vou complicar para nós todos. Eu vou complicar para nós todos, tá? Dou ou não dou exemplo?
Tá, eu vou dar um exemplo. Complica nós aí. Eu vou dar um exemplo que pode complicar todos nós. Eu tenho uma reunião para participar. Uma reunião bíblica, uma reunião da igreja, uma reunião onde tem a presença do Senhor. E eu tenho alguma outra coisa tradicional que também posso participar. Fui convidado até. Eu nem pestanejo. Eu vou dar desculpa aqui, irmãos, eu não vou poder estar aqui, tal, e vou para cá. Acontece ou não? Acontece. Estou dando um exemplo simples. Mas o que o mandamento fala? Não é acima de tudo? Então, veja, eu estou falando que estou complicando para mim e para todos, né? Mas é porque muitas vezes aquilo é muito tradicional. Aquilo, se eu não for lá, aí as pessoas vão achar estranho, vão me criticar, não é verdade? Então a tradição é muito impositiva na nossa vida. A partir daqui, se vocês repararem, vocês vão ver quantas coisas você faz por tradição do homem. E quantas vezes você deixa de fazer algo para Deus por causa da nossa tradição. Não é um nem dois, é todos nós, tá? Ó Senhor Jesus. Então, é o que eu estou falando. Precisamos pesar na balança e aí ver o que está acontecendo. E aqui, esses defensores, né? Defensores da tradição, mas o Senhor falou assim, tá, vocês estão me criticando os meus discípulos, porque nós não lavamos as mãos e quebramos a tradição dos anciãos. E vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 4. E aí o Senhor vai mostrar. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É um mandamento de Deus? Sim. É um mandamento de Deus, é um mandamento que tem promessa. É um mandamento que está na tábua relacionada ao próprio Deus. Na tábua da lei tem 5 mandamentos, mais 5 aqui. Os 5 primeiros estão relacionados a Deus. E os 5 últimos estão relacionados ao relacionamento humano. Esse aqui, esse mandamento é o 5º mandamento. E está na primeira tábua. Ah, mas não é sobre relacionamento humano? É, mas é o que está falando aqui. Honra teu pai, porque no final de tudo a origem é o próprio Deus. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando Deus e o que Deus determinou na sua vida. Deus determinou Jussara e Mirtão, certo? Quem que você tem que honrar? Jussara e Mirtão. Talvez não exatamente nessa ordem. Tá? Mas é isso, todos nós somos filhos, todos nós temos nossos pais ou tivemos nossos pais, e todos nós deveríamos honrar nossos pais. Não é verdade? Hoje a gente conversou algumas coisas a respeito de relacionamento. Antigamente o pai falava alguma coisa, era lei. Não havia questionamento. Nem falava, olhava. Exatamente. Chamava, não tem esse negócio, já vou. Certo? Não tinha esse negócio de já vou. Já vou dar 15, meia hora, 1 hora, e eu já vou, não vem. Então, honrar pai e mãe é um mandamento que tem promessa. E os fariseus, eles deram um jeitinho nessa lei para dizer que eles não precisavam honrar pai e mãe dessa forma, né? Vamos lá, versículo 5. O Senhor Jesus que está falando aqui. Mas você, e até reforçando aqui, perdão, né? Efésios 6, de 1 a 3. Vamos ler, né? Vamos ler. Efésios 6, de 1 a 3.
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é Efésios primeiro? Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, isto é correto, isso é o certo, isso é o que você tem que fazer. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O Senhor falou em Mateus capítulo 5 que ele não veio para revogar a lei, nem os profetas, mas ele veio para cumprir. E até mesmo ele elevou, certo? Acho que os irmãos lembram dessa passagem, como nós vimos, né? Então, caiu de moda? Não, nós devemos honrar pai e mãe. Os fariseus deviam honrar pai e mãe. Aí voltando lá para Mateus, então, tá? Mateus 15:5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, criou aqui uma saída. Se eu for oferta ao Senhor, não preciso cumprir isso aqui. Você está quebrando a palavra, invalidando, tornando a palavra de Deus nula, porque você está cumprindo uma tradição aqui, o senhor está falando, né? Por causa da vossa tradição. Ó Senhor Jesus. O que os fariseus e escribas estavam fazendo era tornar vã a palavra de Deus. Não é isso? O Senhor falou, você está invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado com as tradições, o que é tradição e o que é palavra de Deus. Oi. Era tradição eles fazerem a oferta do Senhor aquilo que poderá aproveitar de mim? Eu não entendi esse. Tá. Eles criaram essa saída, né? Às vezes o pai ficava doente, certo? Às vezes a mãe ficava doente, em vez de eles ficarem cuidando, ou em vez de ficarem sustentando os pais ali, eles falavam, eu estou servindo a Deus aqui, não posso cuidar de você. Deixavam de honrar o pai e mãe em nome de Deus, é isso? Por exemplo, tem aqui, ó. Não tem aqui, um caso aqui? O seu Getúlio? Sim. Não está cuidando dele? Pai, eu não vou cuidar de você porque eu sou de Deus agora, não trato mais com esses artigos. Entendeu? E é assim eles criaram uma tradição nesse sentido aí. Por isso que ele está falando, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Na verdade, irmãos, eu queria explicar um negócio para os irmãos. Os rabinos, que eram tidos como mestres da religião judaica, eles às vezes faziam interpretações da lei e criavam a própria norma de conduta. Isso no começo era transmitido oralmente, mas depois se tornou escrito. É o chamado Talmud. Entendeu? Não é a pura palavra de Deus. É algo que eles interpretaram da palavra ali e, na verdade, muitas vezes fazem algum arranjo, certo?
para dizer que está cumprindo, mas na verdade está dando um jeitinho ali. Muitas coisas são assim, não estou falando todo, mas muitas coisas foram feitas assim. Vocês sabem, por exemplo, que no sábado o judeu não deve caminhar mais do que não sei quantos quilômetros lá, uma milha, não sei. Quanto que é, Titão? Uma milha. Então, se ele estiver no mesmo ambiente, por exemplo, se ele caminhar aqui dentro de casa, ele não vai ficar contando. Mas para ele sair de casa, aí não pode caminhar mais do que uma milha. Isso dentro do conceito religioso judaico e dentro do que Deus tinha estabelecido lá no Antigo Testamento. Mas aí, vocês sabem que eles criaram uma coisa assim, um ambiente estendido dentro de um bairro. Tá? Então o bairro ali tem judeus que moram ali. Para eles não ficarem confinados só na casa, eles estenderam como se fosse dentro do ambiente e passam um fio por aqueles quarteirões, etc. Eles podem andar ali. Criaram essa tradição. Tá certo? Então, só para os irmãos entenderem como que às vezes a coisa caminha nos conceitos, né, do homem, tá? E aí está resolvido. Não, mas eu não saí do quadrante aqui, não saí do bairro, até é o mesmo ambiente aqui, entendeu? Então tem essas coisas assim. Poucos sabem disso, parece. Mas eles usam alguns usam desse artifício. Amém? Está claro aqui? Sim. Tá? Deve respeitar pai e mãe ou não? Sim. Deve honrar pai e mãe ou não? Sim. Deve cuidar do pai e da mãe? Sim. Amém. Fique tranquila, viu, dona Lúcia? Não é só os pais e mãe, tá doendo, também tem que cuidar. Então, ó, depois dessa palavra, a senhora pode ficar tranquila agora. É bom cuidar. Versículo 7. Hipócritas. Ó Senhor Jesus. Eu não sei como que o Senhor falou esse hipócritas. Hein, Beni? Como que você falaria? Eu falaria assim, bem hipócrita. O Senhor falou hipócritas. Eu não sei, eu estou falando, estou dizendo aqui que pode ter sido de diversas maneiras. Hipócritas! Seus hipócritas. Pode ser de diversas maneiras. Não sei, não tem aqui o vídeo, né? Não tem o... Como é que chama? O áudio. Não tem o áudio, não tem o vídeo, né? Mas o Senhor falou hipócritas. É uma exclamação. Vou parar um pouquinho nessa palavra hipócritas. Ó Senhor Jesus. Hipócritas é uma palavra pesada. Por quê? O que significa hipócrita? Hipócrita significa você é um intérprete, você é um ator, você é um artista, você está encenando, você vive de aparência. O que está por fora não é o que está por dentro. Isso é um hipócrita. Hipocrisia é encenar. Ó Senhor Jesus. É dissimular. É imitar alguma coisa que você não é. Então é uma palavra pesada, né? Mas o Senhor falou que os fariseus e os escribas eram hipócritas. Ó Senhor Jesus. Nós devemos entender o seguinte: o que o Senhor quer fazer na nossa pessoa? O Senhor não quer fazer que a gente tenha comportamentos exteriores corretos. Não é só isso. O Senhor quer que a gente tenha um coração correto. Amém. Você pode ser um artista, um bom artista, do lado de fora. Seu coração está falando uma coisa, mas você está apresentando outra coisa. Não é? Você está... eu amo você. Eu amo você. Não sei o que eu faria sem você. Ainda bem que você está sempre do meu lado.
Então, Deus, irmãos, vamos prestar bem atenção nisso, porque essa é a vida cristã normal. Deus não quer fazer uma obra meramente no seu exterior. Deus quer fazer uma obra profunda no seu interior. Deus quer mudar a nossa pessoa a partir do nosso interior. Ele quer transformar nosso interior. Não é apenas ter um comportamento correto, mas também ter um coração correto. Se o nosso coração for correto, irmãos, aí o que acontece? Os nossos atos vão ser corretos. Mas os nossos atos podem parecer corretos, mas o coração não está correto. Você pode enganar muitas pessoas, mas você vai enganar Deus? Então Deus, Ele pode chegar no seu ouvido e falar: hipócrita. Eu não aconselho nenhum irmão ficar falando isso para outro irmão, tá? Mas o Senhor pode falar para você. Não é desse jeito. Não sei como Ele vai falar, mas Ele vai falar no seu interior: hipócrita. Você é um hipócrita. E eu quero falar para vocês, irmão. Ele vai falar para você. Você já não falou. Se já não falou, Ele vai falar para você. Algumas vezes o Senhor vai falar para você: ah, seu hipócrita, você está encenando só. Esses dias a gente estava falando, ontem, né? Acho que a gente estava falando na reunião de casa, que realmente o Senhor quer a nossa mudança, né, irmãos? Se nós estamos há muitos anos na vida da igreja, tendo contato com o Senhor, tendo contato com a palavra, e não mudamos, olha, isso é uma perda de tempo, isso é um desgaste muito grande. Eu imagino como fica o coração do Senhor. Quando você vê um irmão que não avançou, não mudou nada, não cresceu em vida, parece que nem converteu, parece que nem creu no Senhor, não teve nenhuma mínima mudança. Não é verdade? Então isso aí é algo terrível, irmãos. Nós precisamos ter mudanças. Amém. E às vezes nós podemos até ficar contentes. Eu mudei. Eu mudei, Marcílio. Se você me conhecesse. Mas aí outra pergunta. Você mudou o tanto que teria que ter mudado já? Você está contente agora, mas Deus está contente? Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos não nos conformar. E rapaz, se fosse no outro tempo, eu já tinha chutado o pau da barraca, e você já ia ouvir umas poucas e boas aqui. Tá, mas tá no ponto que Deus quer? Tá no nível que Deus esperava de você para esse momento? Eu acho que todos nós podemos nos arrepender, né? Acho que muitas vezes nós não estamos ainda no nível que Deus, não estamos correspondendo com aquilo que Deus queria trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus, mas o fato é o seguinte, irmãos, é o nosso coração que o Senhor quer trabalhar. É o nosso coração que precisa ser mudado. E é o que muitas vezes nós estamos ouvindo, não é? Nossos sentimentos, nossas vontades, nossas escolhas, nossos pensamentos. Se não tiver cheio de Cristo, vai estar cheio do quê? Mentira. Mentira, irmãos. Vaidade. Sem Cristo tudo é vaidade. Tudo é mentira, tudo é engano. E o nosso coração vai se enchendo de ira, de inveja, de ódio. Ah, a irmã não olhou direito para mim. Ah, o irmão não falou direito comigo. Ah, fomos servir e tem que ser do jeito dele. Ah, não é assim? Irmãos, cuidado. O Senhor quer fazer uma mudança dentro de nós. Eu falo isso com temor e tremor, irmãos, porque eu também não sei se eu estou no estágio que deveria estar. Acho que não também, né? Acho que nós estamos aquém do que o Senhor está desejando para nós hoje, né? Claro, é tudo passo a passo. Mas nós devemos aproveitar, irmãos. Aproveitar como que o Senhor pode trabalhar em nosso interior.
Aí nós temos visto. Precisamos nos encher da palavra. Precisamos nos encher do Espírito. Precisamos dar chance para o Senhor encher nosso sentimento, nosso coração, irmãos. Do que nosso coração muitas vezes está cheio? Está cheio já de preocupação, está cheio... Não, precisamos voltar o coração para o Senhor. Senhor, enche meu coração. A nossa saída, irmão, não é tentar melhorar aqui no exterior. Agora eu vou sorrir para todo mundo. Não é isso. A nossa saída é encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Qual que é a nossa saída? Ó Senhor Jesus. Amém. Se o coração estiver correto, tudo que você fala e faz, vai estar correto. Amém? Então veja, a vida cristã não é uma vida de aparência. É uma vida de estar cheio de Cristo no nosso interior. Senhor Jesus. Vamos encher da palavra, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, só para a gente ter uma ideia aqui das coisas. Aqui vai falar também, mas eu vou ler outros versículos. Gálatas, capítulo 5. Olha o perigo de não encher da palavra, né? Gálatas 5, versículo 19. É bom a gente ver essas coisas, porque pode ser que algumas dessas coisas ainda estejam ocupando o nosso interior. Pode ser, tá? E aí você vê, precisa crescer ou não. 5 não falei ainda, acho, né? 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que não herdarão o reino? Porque o Senhor quer governar no seu interior. O Senhor quer governar a partir do seu coração. Mas o seu coração está cheio dessas coisas, nosso coração está cheio dessas coisas, o Senhor não tem governo. Todas essas coisas, irmão, alguma coisa tem em você, não precisa nem balançar a cabeça, não precisa falar nada. Mas alguma dessas coisas tem em você, você encontra alguma coisa. Olha, esses dias eu achei que estava bom, mas surgiu um rapaz lá que falou um negócio para mim que eu fiquei bravo. Né? Já contei a história para vocês, né? Contei a história para vocês. Mas será que eu devia ficar bravo? Analisando friamente, eu estou no meu direito. Né? Mas era para eu ficar bravo? Era para eu ficar sentido assim? Eu acho que não era mais, né? Mas a ira veio. A ira veio. Como eu diria, né? Se fosse no outro tempo. Melhorou, mas será que é o ponto que Deus quer? Entenderam? Então, o Senhor, ele foi à cruz. O Senhor era o mais justo. Ele era o único justo, né? E o Senhor foi à cruz. Foi morto como um malfeitor. Ele não abriu a boca. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ver. Romanos capítulo 1. 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheios, olha aqui, está cheio da palavra? Está cheio do Espírito? Está cheio de Cristo?
Não, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio. Não precisa esfaquear o irmão, não. Só odiar já é homicídio. Contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso aqui pode encher nosso coração e não haver nenhuma transformação no nosso interior se a gente ficar na encenação. O Senhor quer tirar tudo isso aqui do nosso coração. E precisamos reconhecer, irmão, pouco ou muito, alguma coisa disso aqui tem no nosso coração. Certo ou não? Sim. Então, mas nós precisamos permitir que o Senhor faça uma obra em nós. Ó Senhor Jesus. O governo de Deus, o Senhor quer governar na nossa vida a partir do nosso interior. E o governo do Senhor requer realidade interior, não apenas práticas exteriores. Não só lábios, mas também coração. Então vamos lá, voltar para Mateus. Mateus 15, 7, né? Por enquanto estava falando só do hipócrita. Ó Senhor Jesus. 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Ó Senhor Jesus. Queria falar, vamos deixar que a palavra entre em nós. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, e aí ali fala também, vamos ler, né? Ó Senhor Jesus. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Não é só de lábio, mas é de coração. Com gratidão no vosso coração. Às vezes nós podemos cantar maravilhosamente bem um hino, mas se aquele hino não está dentro do nosso coração, só está na nossa boca, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você cante e louve com gratidão no seu coração. Às vezes você pode ser bem afinado, mas no seu coração não está afinado. Entendeu? Às vezes você pode ser desafinado, mas o seu coração está afinado. Amém. Amém? E é isso que Deus quer. Ó Senhor Jesus. Então veja, o Senhor falou, ó, em vão me adoram, voltando para Mateus 15. Em vão me adoram, ou seja, você está fazendo alguma coisa que não vale nada. É só da boca para fora, não tem sentido, não tem sentimento, não tem correspondência no seu coração. Tá certo? Você está fazendo algo de encenação. A encenação, o Senhor falou que é vã, não vale nada. Vou ler Isaías aqui, vamos ler Isaías, que fala aqui, Isaías 39.
Isaías 29, né? Eu falei 39, é? Ah, perdão, 29. 29. Eu sei que vocês não estão ouvindo direito, mas é o 29 que eu falei. 29, 13. Ó Senhor Jesus, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essa é tradição. Só fazer isso aqui, você está adorando a Deus. Não, você tem que estar de coração. Não apenas pelo que você aprendeu um ritual. Mesmo na reunião da igreja, né? Ah, pode pular, tá? Mas se você não está pulando no coração, entenda o que eu estou falando. Você está fazendo algo apenas exterior. Tá certo? Então nós estamos cantando de boca, mas também temos que cantar de coração. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha, eu fico triste com isso aqui. Em vão me adoram. Quanto que valeu isso para Deus? Zero. Não valeu nada. Então, irmãos, quando nós adorarmos a Deus, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Acho que é bom a gente ler também. João 4. Eu vou esperar todos lerem, todos abrirem para a gente ler junto. Às vezes eu tenho que correr aqui, eu já peço perdão para os irmãos. Eu vejo que tem irmãos que não conseguiram acompanhar, mas às vezes a gente tem que correr aqui. Perdão, viu, irmãos? Amém? Vocês me perdoam? Isso é tradição. Perdão de coração. Vamos lá, 4:24. Não, vamos ler o 23 e o 24, tá? João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não vamos cair na adoração que não vale nada. Temos que adorar a Deus usando o nosso espírito, em espírito e em verdade. Amém? Vamos voltar para Mateus 15. Versículos 10 e 11 agora. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Se comer alguma coisa sem lavar a mão, vai entrar na sua boca, isso vai contaminar você? O Senhor está falando assim, não é disso que eu estou falando. Não é essa a questão de contaminar o seu coração, entendeu? Mas é o que sai da boca do homem que contamina o homem. Tá, vamos lá. O Senhor mesmo já explicou aqui nos versículos 15, ó. No mesmo capítulo, versículo 15. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? É a digestão, tá? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Ó Senhor Jesus.
O que você fala contamina a si mesmo e outros que podem te ouvir. Cuidado para não contaminar ninguém. Cuidado com o que a gente fala. Não é uma questão... Irmãos, eu acho que eu posso falar assim, acho que as palavras negativas matam mais do que qualquer germe. Tá certo? Qualquer germe que você possa ter medo de bactéria, né? Acho que as palavras que a gente fala podem matar mais do que qualquer germe. Porque pode matar fisicamente e mata também espiritualmente. Mata ou não mata? Pessoas morrem pelo que outras falam. Não morre? Morre sim. Morre fisicamente, estou falando. E pessoas morrem espiritualmente pelas palavras que ouvem de outros também. Morrem. Então, irmãos, isso é bastante sério, o que o senhor falou aqui. Não é o que entra, é o que sai da nossa boca. E depois nós vamos ver, o que sai da nossa boca nós já vimos. Bom, vamos ler aqui, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Senhor Jesus. Romanos 14, 17. Os irmãos estão pegando, né, o que o Senhor está querendo dizer para nós aqui. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é uma questão de comida e bebida? Coisas exteriores? Não. Mas é uma questão de justiça, é uma questão de paz e alegria no Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Deve estar no seu espírito. Então, quando você se une ao Espírito, quando você obedece ao Espírito, quando você é governado pelo Espírito, o que deve ter em você? Justiça. Se tem justiça, você vai ter paz. Se tem paz, você vai ter alegria. Irmãos, e essa justiça e paz e alegria no Espírito Santo não tem preço. Tem preço? Não tem preço. Ó Senhor Jesus. Então aqui é uma questão das coisas que saem do nosso coração, isso é perigoso. E nós precisamos estar debaixo do governo celestial. Nosso coração precisa estar debaixo do governo celestial. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu ver aqui. Voltando lá para Mateus. Tem um trechinho que a gente não falou, né? Vamos lá. Então, nós fomos para o final, agora nós vamos ler do 12 até o 14, acho que daí é o que faltou. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: olha só, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, irmãos, o senhor falou algo muito, muito claro, muito simples. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa tradição que eles trouxeram, foi o Pai que plantou? Não. Então não vai valer nada. Vai ser arrancado. Certo? Então, o que está no nosso coração? Vou falar de uma maneira bem simples. O que deve estar plantado no nosso coração deve ter vindo de Deus. Amém. Deve ter vindo da palavra de Deus. Se tem alguma coisa que está no nosso coração plantado que não veio de Deus, vai ser arrancado. Mais cedo
ou mais tarde, com menos dor ou com mais dor. É preferível que o Senhor trabalhe agora. Amém? Que o Senhor mexa com o nosso coração agora. Porque quando o Senhor voltar, a coisa vai ser um pouco mais dolorosa, irmãos. Então vamos deixar o Senhor trabalhar agora. Amém. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos lá. Tiago 1:21. No capítulo 16, capítulo seguinte, a gente vai ver que o Senhor vai chamar o Pedro de Satanás. É ruim, né? Já pensou o Senhor falar Satanás para você? Mas também não é bom ouvir do Senhor hipócrita. Não é bom, não. Vamos obedecer o Senhor, vamos nos colocar na mão do Senhor, permitir que Ele trabalhe em nós. Tiago 1:21. Vamos ler juntos? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Então o Senhor quer plantar a palavra em vós implantada. Ela é poderosa para salvar nossa alma. E é isso, ó, despojando-vos de toda impureza. Então, se a palavra vem, se a gente permite que Deus venha com a palavra, que a palavra opere em nós, essas coisas, dolo, malícia, tudo isso vai saindo de nós. Podemos ler a 22? Podemos, irmã. Vamos lá juntos então. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém. Vamos ler mais um pouco aqui? 1 Pedro. É o livro seguinte, tá? 1 Pedro, capítulo 1. É o próximo livro. Capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos parar um pouquinho. Olha a sequência aqui. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Verdade é Deus, verdade é palavra de Deus. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, se nós temos a nossa alma purificada pela obediência à verdade, nós vamos ter esse amor fraternal não fingido. Não é hipócrita. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Vamos continuar, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então tá, vamos pesar de novo. Tradição ou palavra? Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós precisamos ficar na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Pesou um pouquinho? Pesou um pouquinho? Ó Senhor Jesus. Amém. Mas que o Senhor faça de nós pessoas
verdadeiras, né? Amém. Pessoas que vivem na palavra, pessoas que não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém. Tudo isso porque o Senhor quer governar a partir do nosso espírito, do nosso interior, do nosso coração. Não apenas o Senhor quer coisas exteriores, mas o Senhor quer fazer uma obra de dentro para fora. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.